Olá, vamos começar a nossa aula sobre a correção de questões de prova do curso preparatório CPA 20, para aqueles que buscam a certificação do CPA 20. Algumas questões um pouco mais desafiadoras para a gente estudar e entender os principais conceitos para fazer a prova e ter muito sucesso. Começando pela questão 1. Um investidor está analisando dois fundos de investimento com diferentes estratégias de gestão. Um fundo de ações, focado em empresas do setor de tecnologia, e um fundo de renda fixa, que investe principalmente em títulos do governo, títulos públicos federais. Qual dos seguintes fatores é mais relevante para determinar o risco associado a cada fundo? Vamos lá, primeiro a gente está falando de dois fundos, um fundo de ações e um fundo de renda fixa. Qual a principal diferença entre eles? No fundo de ações, os ativos relacionados são ações. No fundo de renda fixa é dado que são produtos de renda fixa, no caso, títulos do governo, títulos públicos federais. As ações são muito mais voláteis quando a gente fala de risco do que a renda fixa, né? Renda variável versus renda fixa. E os títulos do governo são mais estáveis nesse sentido, menos arriscados, né? Para perfil de investidor mais conservador. Indo para as alternativas, a letra A seria a volatilidade histórica desses ativos subjacentes em cada fundo. Então está falando da volatilidade. Será que é isso? Ativos subjacentes são os ativos relacionados àquele fundo. No fundo de ação, o ativo subjacente são as ações. No fundo de renda fixa, nesse caso, os ativos subjacentes são os títulos do governo. Alternativa B. O tamanho total do patrimônio líquido em valor. C, a taxa de administração cobrada, ou D, a experiência do gestor de cada fundo. Qual dessas alternativas está relacionado a risco? E, indo para a resposta, a gente chega na alternativa A, volatilidade. A volatilidade em finanças é sinônimo de risco. Por quê? Porque um ativo mais arriscado é aquele mais volátil. Você não sabe, é mais difícil de prever a movimentação, a variação dele, porque ele é muito volátil. E as ações têm essa característica, diferente dos títulos do governo, como a gente comentou. Então, a volatilidade histórica desses ativos subjacentes é um indicador importante de risco associado ao fundo de investimento. E aqui, como o fundo de ações do setor de tecnologia tem ativos mais voláteis, eles são mais arriscados, ok? A volatilidade histórica seria mais relevante, então, para avaliar o risco de cada fundo. E provavelmente, se a gente levantar a volatilidade histórica daquilo que já aconteceu, a gente vai ver que o fundo de ações foi mais volátil no tempo do que o fundo de renda fixa. Então, essa foi a primeira questão. Indo para a questão 2, o investidor está interessado em investir em um fundo de investimento imobiliário, FI, que possui um patrimônio líquido substancial em valor e uma carteira diversificada de imóveis comerciais. Qual dos seguintes fatores abaixo é mais relevante para avaliar a liquidez agora desse FI? O que a gente precisa ver para entender aqui as questões de liquidez? Conceitualmente, liquidez é avaliar se o fundo, a gente avaliar se ele é líquido quando o fundo tem facilidade maior de ser negociado, de compra e venda em algum mercado. Então vamos para as alternativas. Alternativa A, o valor total dos aluguéis recebidos pelos imóveis do fundo. O fundo investe em imóveis comerciais, recebe aluguel. Será que o valor do aluguel afeta aqui a liquidez? B,
a volatilidade dos preços das cotas desse fundo no mercado secundário. Aqui a gente está falando então das cotas. As cotas são negociadas no mercado secundário, é o mercado onde existe a compra e venda desse fundo, no mercado financeiro. Será que a volatilidade do preço dessas cotas tem relação com a liquidez? C. A taxa de vacância dos imóveis do fundo. Taxa de vacância é quanto os imóveis ficam vazios, sem as pessoas interessadas, físicas ou jurídicas interessadas em alugar. Quando não tem as pessoas alugando, ele fica vazio, a taxa de vacância é maior. D. O rendimento médio dos imóveis desse fundo nos últimos 5 anos. Será que o rendimento médio desses imóveis que estão por trás desse fundo afeta a liquidez? Vamos então para a alternativa correta, que é a alternativa B. A volatilidade dos preços das cotas do fundo no mercado secundário. A volatilidade é a variação do preço da cota. Olha a explicação. A liquidez de um fundo de investimento imobiliário, ele é avaliado, como eu havia dito no começo, pela facilidade de compra e venda. Olha lá, liquidez, se é fácil ou não vender, se ele é líquido no mercado secundário. E aí a volatilidade dos preços é sim um indicador da liquidez do fundo. Por quê? Se tem uma maior volatilidade, indica que tem menor liquidez. Ele é muito volátil. Poucas pessoas estão comprando e vendendo. Então, quando compra, o preço é muito alto ou muito baixo daquela cota. Tá? É isso que a gente precisa aguardar. Então, resposta B aqui como alternativa correta. É a volatilidade ou a variação do preço das cotas. Vamos para o próximo. Questão 3. Um investidor está considerando investir em um fundo multimercado que utiliza uma estratégia de arbitragem estatística para gerar os seus retornos. Um fundo multimercado é aquele fundo que investe em diferentes mercados, em muitos mercados diferentes. Logo, ele é mais arriscado, normalmente investe em mercados não tão conservadores como um fundo de renda fixa. Qual dos seguintes fatores é mais relevante para avaliar a capacidade do fundo de executar essa estratégia com sucesso? Primeiro, alternativa A. O histórico de rentabilidade desse fundo nos últimos 3 anos. Será que a rentabilidade é que vai garantir essa capacidade da estratégia? A correlação entre os ativos e os índices de referência, entre os benchmarks, por exemplo, as ações versus o Ibovespa. C. A experiência e habilidade do gestor para implantar essa estratégia de arbitragem estatística. E D. O volume de ativos que está sob gestão do fundo. Qual seria a alternativa correta? Arbitragem estatística, conceitualmente, é uma ferramenta estatística, um modelo estatístico que busca identificar ali nos ativos qual ativo versus o mercado possui ali espaço para ter ganhos que, por exemplo, o mercado ainda não identificou. Estaria arbitrando frente ao mercado. Tá? É uma estratégia um pouco mais avançada. E resposta, alternativa C. Nesse caso, como a gente está falando de implementar uma estratégia de arbitragem estatística, é sim a experiência e habilidade do gestor de conseguir implantar essa estratégia. Muito mais do que o valor envolvido, que outras questões do fundo. Aqui é o papel do gestor de conseguir implementar. Então, a implementação bem-sucedida de uma estratégia de arbitragem vai requerer habilidades técnicas e experiência do gestor do fundo. Então, é essa avaliação que é fundamental para o fundo, para ter essa capacidade para executar com sucesso essa estratégia. Questão 4. Um investidor está analisando um título de renda fixa.
emitido por uma empresa com grau de investimento. Qual dos seguintes fatores é o mais relevante para avaliar o risco de crédito associado a esse título? Vamos às partes chaves aqui para entender a pergunta. Primeiro, é um título de renda fixa, por exemplo, uma debenture que a empresa lançou, e a empresa possui grau de investimento. Grau de investimento é uma classificação de crédito boa, uma boa qualidade creditícia da empresa e, consequentemente, do seu título. E aí, o que a gente usa, né? Eu estou perguntando o que a gente usa para avaliar o risco de crédito desse título, né, que está relacionado ao risco de crédito da empresa. A, o prazo de investimento do título. B, a taxa de juros oferecida, que seria a rentabilidade. C, a classificação de crédito da empresa que emitiu o título. E D, o valor nominal do título. A alternativa, a gente vai olhar, é a C. E porque o prazo não tem a ver necessariamente aqui com risco de crédito, né? O valor nominal também. A taxa de juros, talvez, se aqui tivesse mais informação, porque normalmente quando tem um risco maior de crédito, a taxa de juros tem que ser maior, senão o investidor não vai adquirir. Para correr mais risco, ele tem que ter uma rentabilidade maior. Mas aqui, como está claro que a classificação de crédito da empresa é justamente, né, a relação que a gente precisa para risco de crédito. Vamos lá para a explicação. Então, a resposta alternativa C, classificação de crédito da empresa. A classificação de crédito daquela que emite o título é o indicador-chave para avaliar o risco de crédito daquele título. Olha lá, a empresa lançou uma debentures, que é um título de renda fixa, e tem uma classificação de crédito, por exemplo, A. Então é uma boa classificação. O investidor que vai olhar essa classificação já vai saber que tem uma boa qualidade creditícia, o título, e consequentemente a empresa. Empresa com grau de investimento tende a ter menor risco de crédito. Então, toda vez que a gente verificar que a empresa tem uma boa classificação de crédito, é porque o risco de crédito é menor, em comparação com aquela que tem classificação mais baixa. Imagina que tem uma nota C. Aí, claro, a classificação é mais baixa, o risco de crédito é maior. Tem mais dificuldade de honrar suas obrigações. O investidor vai sempre buscar uma classificação de crédito melhor. E a questão 5. Um investidor possui um portfólio de ações e esse portfólio é diversificado. Inclui ações de empresas de diferentes setores e regiões geográficas. Para reduzir o risco específico do setor, qual das seguintes estratégias seria mais eficaz? Então vamos lá, o investidor já tem um portfólio de ações, já é diversificado em ações de diferentes setores e regiões geográficas, mas ele quer reduzir ainda mais o risco específico. O que é o risco específico? É o risco daquele setor, é o risco que acontece especificamente num setor. Ele quer reduzir. Vamos pegar um exemplo? Ele tem aqui algumas ações no setor bancário e ele quer reduzir o risco desse setor. Para ele ainda existe margem aí para reduzir. Alternativas. A. Ele pode vender ações das empresas do mesmo setor e investir em empresas de setores diferentes. B. Aumentar a concentração em empresas do mesmo setor. C. Investir em fundos de investimento que se concentrem em empresas do mesmo setor. D. Manter a alocação atual. Vamos lá. Alternativa B não é. Por quê? Se ele quer diversificar, ele não vai aumentar a concentração no mesmo setor, ok? É o contrário, né? Ele tem que fazer o contrário. Alternativa C, investir em fundo que concentra no mesmo setor? Também não, senão ele está concentrando mais.
Manter a alocação atual, não, porque ele quer reduzir o risco que ele já tem. Ok que já está diversificado, mas ele quer reduzir no setor. Então não é manter. Logo, então, a alternativa é A. Vamos lá para a alternativa correta, que é vender as ações do mesmo setor, no caso do exemplo do setor bancário, e investir em empresas de setores diferentes. Claro que daí ele diversifica e ele reduz esse risco específico. Olha lá, a diversificação é uma estratégia eficaz para reduzir o risco específico de um setor e um portfólio de ações. Vender ações de empresas do mesmo setor, investir em setores diferentes, ajuda a espalhar o risco, diversificar o risco, tornando esse portfólio menos vulnerável a eventos adversos, né, que são possíveis crises naquele setor, notícias que geram uma preocupação no mercado e os investidores vendem as ações, que pode afetar aquele setor específico da economia. Ok? Então, com isso, a gente avaliou aqui 5 questões muito interessantes relacionadas à certificação CPA 20.